A paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Você que não é inscrito no nosso canal e que assiste os nossos vídeos e que não é inscrito no nosso canal aqui na plataforma digital, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente. O nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, né? Os assuntos que trazemos são os assuntos alinhados às Escrituras Sagradas, né? E tratamos aqui da obra da salvação, de muitos assuntos concernentes a Deus. Fazemos saber, irmãos, que o nosso assunto aqui, ele não se trata somente de uma parte argumentativa, é uma parte alinhada às Escrituras Sagradas. No outro vídeo, veio um cidadão aí dizendo que estava fazendo uma crítica construtiva, né? Inclusive pedindo para mim se retratar. Irmão, tem uns que eu acho que eles não têm o cérebro bom, não. Tem um cérebro confuso. Agora com a tecnologia digital, as pessoas estão ficando com a mente, né, ao revés daquilo que tinha que ser. Estão ficando com a mente confusa, falando coisa com coisa e não entendendo o assunto que nós estamos postando aqui. E falando também, chamando os anciãos do Braille de analfabeto bíblico, irmão, não tem outra palavra. Não tem, não cabe outra palavra para ele, a não ser analfabeto bíblico. Eu estou aqui com as cartas deles, todinha, que eles enviaram à congregação. É assunto de analfabeto bíblico mesmo. Como é que você pode construir uma doutrina em cima de um versículo? Irmão, veja bem, a gente que sempre faz muitas redação, né? Então é o seguinte, uma redação ela tem o início, a introdução, ela tem o meio e ela tem o fim, entendeu? Então a gente coloca ali os conectivos na redação. Agora, os assuntos que eles abordam na carta tem, como por exemplo, eles vão falar da perda da salvação. Veja bem, aí eles pegam o texto lá de Hebreus 6, 4 e 6, só que eles não põem o 7 e o 8, porque o 7 e o 8 vai falar que não se trata de perda de salvação. Então, irmão, eu acho que é muita desonestidade, entendeu? Pessoa pegar, por exemplo, um texto, irmão, o texto ele tem contexto. Então, eles pegaram para falar da perda da salvação, colocaram em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Sendo que aquele assunto começa no capítulo 5, do verso 16, ali. Então, como que você tira um versículo do texto, um assunto isolado do texto e coloca numa carta, irmão?
Só quem faz isso é um analfabeto, é o que não entende da língua portuguesa. E as cartas deles tem tanta contradição que o Luiz Carlos, no Brás, leu ela todinha, mas não teve condição de ir lá nos textos que eles mostraram e ler, porque se ler, destruía toda a parte argumentativa. Agora, vamos entender uma coisa que esse cidadão colocou aí, né? Falando de Ezequiel, capítulo 11, do verso 19 e 20, que eu citei, né? Citei que Deus ia atrás do seu povo, ia tirar o coração de pedra, ia colocar o coração de carne, né? Citei que até uma figura de linguagem para retratar um coração ímpio, incrédulo. Então, ele veio dos comentários falar que aquele texto ali se refere ao assunto, à tribo de Judá, e não é, irmão, não é. Nunca o povo de Israel teve um coração novo, irmão. Teve um coração novo. Nunca. Porque o coração novo é um aspecto do novo nascimento. Então, Ezequiel capítulo 11, do verso 19 e 20, é uma profecia futura que ele diz assim: eu vos darei um coração de pedra. Está no futuro. Ali o que o profeta está falando é da nova aliança. A velha aliança não trouxe um coração novo para Israel. Por quê? A velha aliança era escrita em tábuas de pedra. E a lei veio unicamente para apontar o pecado no homem. A lei, ela não trouxe um coração novo. Coração novo, quem trouxe foi Cristo. E Cristo foi o primeiro homem na história da humanidade que falou do novo nascimento. Agora, nesse texto aqui tem outro texto. Vamos ver. Ezequiel falando da mesma situação. Ezequiel 36, 25 e 26. Vamos ver como é que está escrito. Aqui. Vamos ver aqui, ó. 25 e 26, ó. Então aspergirei água pura sobre as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. E observeis, nunca isso aconteceu com a tribo de Judá, de Deus dar do seu espírito para toda a tribo. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo era limitado. Só quem recebia o Espírito Santo era profeta, sacerdotes e reis. E aqui eu vou mostrar um texto para vocês, antes de nós entrar no assunto que nós vamos abordar aqui. Números, capítulo 11, né? Aqui o nosso assunto é Bíblia, irmão. É Bíblia. 11, Números. Vamos ver aqui o capítulo 11, aqui fala da Moisés, Deus mandando Moisés escolher 70 anciãos para ajudar ele a guiar o povo, né? E aqui fala que na hora que o Senhor falou que ia tirar do Espírito que estava sobre Moisés, ia colocar sobre os anciãos. Aí vejamos aqui, ó. O que aconteceu? Verso 25. Então o Senhor
desceu na nuvem e lhe falou, tirando o espírito que estava sobre ele, Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre ele o espírito, porquanto estava entre os escritos. Ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetiza no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial. Então veja bem, há quem dera que Deus lhe desse do seu espírito. Então, Ezequiel 26, 36, 25 e ao 27, quando fala que Deus lhe daria do seu espírito, aqui é uma profecia messiânica, futura, porque o Espírito Santo só foi distribuído à igreja só em Cristo. Foi através de Cristo que o Senhor falou que o Senhor daria o Espírito Santo para o seu povo, para que ficasse com ele pela frente, ficasse com ele para sempre. Então essa profecia aqui é uma profecia messiânica. Vejamos bem, Cristo está falando dessa profecia aqui, ó, que o Senhor ia lavar o coração do povo com água limpa e ia dar o seu espírito. Cristo fala aqui, ó. Vamos ver João, irmão. Nosso assunto aqui é a Bíblia, irmão. É Bíblia. Quem vir me questionar aqui, mostre Bíblia. Se não mostra a Bíblia, para mim não serve, irmão. Vamos ver. Aqui, ó. João, abre a sua Bíblia. Aqui, ó. João, capítulo 3, verso 5, ó. Olha aqui. Que diz o próprio Cristo falando. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Cristo está referindo aqui à nova aliança que viria. Aqui a água e o Espírito. O mesmo que está em Ezequiel, capítulo 36, verso 25 ao 27. Está falando, se referindo à nova aliança. Na nova aliança é que o povo de Israel, é que o povo de Deus recebeu o Espírito Santo. Na velha aliança era só para reis, sacerdote e profeta. Eu mostrei aqui. Agora esse cidadão que veio falando de uma crítica, não tem nada de crítica construtiva, porque ele mostrou só a parte argumentativa dele, não mostrou Bíblia. Meu assunto aqui é a Bíblia. E o que é que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar das bênçãos da nova aliança. Você vai saber aqui as bênçãos da nova aliança. Os nascidos de novo são aqueles que recebem a nova aliança. E para os nascidos de novo, existe as bênçãos que a nova aliança transmite para os que é nascido de novo. Vamos ver. Aqui é Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34. Vamos ver aqui o que é que o profeta diz. É ele expandindo, aqui Jeremias expandindo um assunto
de Ezequiel 11, 19 e 20, Ezequiel 36, 25 e 27, e agora ele vai expandir, vai falar no mesmo sentido, mas num assunto mais amplo. Vamos ver aqui. Jeremias, capítulo 31 e 31 até ao 34. Eis em dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu de haver desposado, diz o Senhor. Por esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Quais são as bênçãos da nova aliança? Primeira bênção, imprimirei a minha lei na sua mente. Segunda bênção, escreverei a minha lei nos seus corações. Terceira bênção, não me lembrareis mais do seu pecado. Quarta bênção, não ensinará cada um ao seu próximo, porque eles me conhecerão desde do maior até o menor. E onde é que esta bênção, que este mesmo assunto está escrito no Novo Testamento? Vamos ler Hebreus, capítulo 8, do verso 7 ao 12. Me acompanhe. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 8, do verso 7 ao 12. Aqui o escritor anônimo, os Hebreus, ele vai falar para nós, ele vai citar Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34. Lemos com a ajuda de Deus. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estará sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dia, diz o Senhor, firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para ele, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, tornarei antiquada a primeira. Ora, aquele que se torna antiquado, envelhecido está, preste desaparecer. Então, eu trago aqui este assunto magnífico, alinhado aqui às Escrituras Sagradas.
as bênçãos da nova aliança, a bênção daqueles que foram regenerados, que nasceu de novo. Então, o novo nascimento que Cristo fala lá em João capítulo 3, fala que o que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Então, esse aspecto Cristo traz em mente. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Então, quando Cristo fala do novo nascimento ali, porque aquela profecia de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 27, cumpre em Cristo. E Cristo apenas pega, porque ali Cristo fala da água e do Espírito Santo. Em Ezequiel 36, 25 e 27, fala também da água e do Espírito Santo, que o povo de Deus ia receber. Israel ia receber. Mas aonde? Na nova aliança. E aí Jeremias, no capítulo 31, ele fala que Israel anulou a aliança de Deus, que foi feito no Sinai. Então Deus faria ele com uma nova aliança. Então, irmão, você que é nascido de novo, você que foi regenerado, você desfruta das bênçãos da nova aliança. Por quê? Porque você tem a lei de Deus imprimido na sua mente. E ela escrita no seu coração. É isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, quando fala lá o aspecto que a letra mata e o espírito vivifica. Ele vai tratar deste mesmo assunto, da transição da lei para a graça, da transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. E fala que a lei de Deus está escrita no nosso coração, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Então, irmãos, e aqui, aí vamos falar as bênçãos que a nova aliança trouxe para os salvos na Assembleia Universal. Hebreus capítulo 12, do verso 22, do verso 22 ao 24. Vamos ver aqui o que o escritor anônimo aos Hebreus deixou claro para nós aqui. As bênçãos daqueles que são participantes da nova aliança, que diz assim, mas tende chegado ao monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjo e a universal assembleia. Então, os concidadãos da igreja serão os anjos. Veja bem, e a igreja dos primogênitos. O que significa isso? Os primogênitos. O primogênito, irmão, o primogênito era aqueles que era herdeiro do pai. Quando o pai morria, então os bens, a herança do pai era passado para o filho. É primogênito. O que significa aqui? Igreja dos primogênitos. Significa a igreja dos herdeiros. Por que herdeiros? Isto daí é a bênção que é dada para os herdeiros, as bênçãos da nova aliança, a bênção dos nascidos de novo.
é que eles são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ainda mais, os seus nomes estão arrolados no céu. E a igreja, e a Deus, o juiz de todos os espíritos justos aperfeiçoados. Aqui, esse juiz aqui, ele não aparece nem para condenar e nem para absolver. Apenas a Bíblia está falando que esse juiz vai estar junto dos salvos na Nova Jerusalém. Cita ele que eles vão estar do lado, entendeu? Vão estar do lado dos herdeiros. Então, irmão, eu trouxe esse assunto aqui magnífico, mostrando para você que você desfruta já das bênçãos dessa nova aliança, porque você é nascido de novo. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.